Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje estaremos tratando com o primeiro sermão de John Wesley, a salvação pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E John Wesley, tomando como base esse versículo de Efésios capítulo 2, ele começa o seu sermão. Todas as bênçãos que Deus comunica ao homem vêm de sua graça, munificência ao favor de sua livre e merecida benevolência, representando graça inteiramente espontânea, visto nenhum direito ter o homem a menor clemência por parte da divindade. Foi a livre graça que formou o homem do pó da terra e nele soprou a alma vivente, estampando nessa alma a imagem de Deus, assujeitando todas as coisas debaixo de seus pés. A mesma graça chega até nós, neste dia, traduzindo-se em vida, respiração e todas as coisas. Nada do que somos ou possuímos ou realizamos merece o mínimo favor das mãos de Deus. Todas as nossas obras, ó Deus, Tu as operastes em nós. Assim, elas são outras tantas manifestações de livre misericórdia, e qualquer que seja a justiça que se encontre no homem, ainda será também uma dádiva de Deus. Com que fará o pecador propiciação pelo menor dos seus pecados? Com suas obras? Não, ainda que estas sejam muitas e sejam santas, não lhe pertencem, mas são de Deus. Na verdade, todas essas obras são ímpias e pecaminosas, reclamando nossa propiciação. Somente frutos corrompidos pendem de uma árvore corrupta. O coração do homem é ao mesmo tempo corrupto e abominável, estando desprovido da glória de Deus. A justiça gloriosa de início impressa em sua alma, segundo a imagem de seu grande Criador. Assim, pois, nada tendo, nem justiça, nem obras, que alegar aos seus lábios inteiramente se calam diante de Deus. Se o homem pecaminoso acha, pois, o favor à vista de Deus, isto vem a ser graça sobre graça. Se Deus ainda concede que desçam sobre nós outras bênçãos, e ademais, a maior de todas, que é a salvação, que podemos dizer a essas coisas senão repetir? Graças sejam dadas a Deus por seu dom inefável, o dom da fé. E assim é nisto, Deus recomenda seu amor para conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu para salvar-nos. Pela graça, pois, sois salvos mediante a fé. A graça é a fonte, a condição é a fé. Para não decairmos da graça de Deus, cabe-nos inquirir cuidadosamente. Primeiro, qual é a fé mediante a qual somos salvos? Segundo, qual é a salvação que é mediante a fé? Terceiro, como podemos responder a certas objeções? Qual é a fé mediante a qual somos salvos? Em primeiro lugar, não é meramente a fé dos pagãos. Jesus exige que o pagão creia que Deus existe e que é remunerador dos que o buscam. Que essa procura diligente se faça, glorificando como a Deus, dando-lhe graças por todas as coisas e praticando cuidadosamente a virtude moral, a justiça, a misericórdia e a verdade para com os seus semelhantes. O grego, cuidadosamente, ou o romano, ou cita, ou o indiano, não teria, portanto, nenhuma desculpa se não acreditasse suficientemente nisto. O ser e atributos de Deus, o estado futuro de recompensa ou punição e o caráter obrigatório da vida moral, este é simplesmente o credo de um pagão. Não é também, em segundo lugar, a fé do demônio. Embora ela vá muito além dos pagãos, o demônio crê não somente que há um Deus poderoso e sábio, gracioso no recompensar e justo no punir, mas também crê
que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador do mundo. Encontramo-lo de fato, declarando em termos categóricos: bem sei quem és, tu és o Santo de Deus. Em Lucas 4, verso 34. Nem podemos duvidar de que o infeliz espírito creia em todas as palavras que saíram dos lábios do santo, e mais em quaisquer outras que foram escritas pelos homens santos do passado, acerca de dois dos quais ele fora compelido àquele glorioso testemunho, quando disse: estes homens são servos do Altíssimo, que vos mostram o caminho da salvação. Não é demais, pois que o grande inimigo de Deus e dos homens creia, e crendo estremeça. Que Deus se manifestou em carne, que submeterá todos os inimigos debaixo dos seus pés, e que toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus. Até aí vai a fé do demônio. Até aí. Já em terceiro lugar, a fé mediante a qual somos salvos, no sentido de que a palavra será mais adiante explanada, não é meramente a que nutriu os apóstolos, quando Cristo estava ainda sobre a terra, muito embora nele crescem a ponto de deixarem tudo para segui-lo. Embora tivessem já nesse tempo o poder de operar milagres, de curar todas as espécies de doença e de toda forma de enfermidade. Embora estivessem o poder e a autoridade sobre os demônios, e o que vale mais que tudo isso, fossem enviados por seu mestre a pregar o reino de Deus. Qual é a fé mediante a qual somos salvos? Pergunta Wesley. Pode-se responder de modo geral que é primeiro a fé em Cristo. Cristo e Deus, através de Cristo, são os próprios fundamentos dessa fé. Nisso se distingue ela suficientemente, absolutamente, da fé, seja dos antigos ou dos modernos pagãos. Da fé que possui o demônio, ela se distingue por isso. Não é uma coisa meramente especulativa, racional, um assentimento frio e morto, uma série de ideias que se amontoam na cabeça, mas uma disposição do coração. Por isso diz a Escritura: com o coração o homem crê para a justiça. E se tu confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. Nisto, ela difere daquela fé que os próprios apóstolos nutriam enquanto nosso Senhor estava na terra. Reconhece a necessidade e os méritos de sua morte e o poder de sua ressurreição. Reconhece sua morte como o único meio suficiente de redimir o homem da morte eterna, e sua ressurreição como a restauração de todos nós, a vida e a imortalidade. Tanto mais que ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. A fé cristã é, portanto, não só um assentimento a todo o Evangelho de Cristo, mas também plena confiança no sangue de Cristo, confiança nos méritos de sua vida, morte e ressurreição. Descanso nele como nossa propiciação e nossa vida. Vida divina que foi dada por nós e vive em nós. E, em consequência disso, união com ele, adesão à sua pessoa. Como nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou, numa palavra, nossa salvação. Qual é a salvação que é mediante a fé? Primeiro, qualquer que seja essa salvação, ela é uma salvação presente. É alguma coisa atingível, desde já atualmente atingível na terra, pelos que são participantes dessa fé. Por isso, diz o apóstolo aos crentes de Éfeso, e através destes os crentes de todos os tempos. Vós sois salvos mediante a fé, e não vós sereis salvos. Embora também seja verdadeira essa última afirmativa. Vós sois salvos, para abranger tudo numa só palavra: salvo do pecado. Esta é a salvação que vem pela fé.
Essa é a grande salvação predita pelo anjo antes que Deus introduzisse no mundo o seu primogênito. A quem chamarás Jesus, disse-lhe Maria, o anjo, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Nem aqui, nem nas outras partes do escrito sagrado aparece qualquer limitação ou restrição. Todo o seu povo, ou como se diz em outros lugares, todo o que crê, Cristo salvará dos pecados, do pecado original e atual, passado e presente, da carne e do espírito. Mediante a fé que há em Cristo, os pecadores são salvos, tanto da culpa como do poder da culpa. Primeiro da culpa de todos os pecados passados, porque enquanto todo mundo seja culpado diante de Deus, de modo que se o Senhor quisesse assinalar que os que cometem erros, ninguém poderia nele permanecer. E uma vez que pela lei vem somente o conhecimento do pecado, mas não a libertação dele, já que pelo cumprimento das obras da lei nenhuma carne pode ser justificada à sua vista e salva. Agora, todavia, a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, ela é manifestada a todo aquele que crê. São justificados livremente por sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. A este Deus enviou para ser a propiciação mediante a fé em seu sangue, para declarar sua justiça para ou pela remissão dos pecados passados. Agora, Cristo suprimiu a maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós, levando-o e cravando-o em uma cruz. Agora não há, pois, condenação para os que creem em Cristo Jesus. Sendo salvos da culpa, os homens são também salvos do temor. Não em verdade do filial temor de conceber qualquer ofensa, mas do medo servil que escraviza, do medo que causa tormento, do medo de punição, do medo da ira de Deus. Desse Deus que eles agora não mais contemplam como um Senhor severo, mas como um Pai indulgente. Não receberam outra vez o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual exclamam, Abba, Pai, Papai. Testificando também o mesmo Espírito com seu Espírito, que eles são filhos de Deus. São também salvos, não da possibilidade, mas do receio de decaírem da graça de Deus e de serem privados das grandes e preciosas promessas. Deste modo, têm paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Regozijam-se na esperança da glória de Deus, e o amor de Deus se derrama abundantemente em seus corações, através do Espírito Santo que lhes é dado. Pelo Espírito são persuadidos, talvez não em todos os tempos, nem com a mesma plenitude de convicção, de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de os separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda mais, mediante essa fé, são eles salvos do poder do pecado, e bem assim da culpa inerente ao pecado. Isso o apóstolo declara. Sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O que nele permanece não peca. 1 João 3, verso 5. Em outro lugar, filhinhos, que ninguém vos engane. O que comete pecado é do diabo. Quem quer crer, é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus não comete pecado, porque sua filiação permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ainda mais, ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Aquele que pela fé nascido de Deus não peca, por pecado habitual, porque todo pecado habitual é pecado dominante, mas o pecado não pode dominar a qualquer que creia, nem por pecado voluntário, porque enquanto permanece na fé, sua vontade tenazmente se opõe a todo pecado, aborrecendo-o como se fora veneno mortal.
nem por qualquer desejo pecaminoso, porque almeja constantemente a santa e perfeita vontade de Deus. E qualquer tendência para o desejo profano, ele a sufoca desde o início pela graça de Deus. Nem peca por enfermidade, quer pela prática de qualquer ato, quer por palavra ou pensamento, porque suas fraquezas não têm o concurso da vontade. E sem tal concurso, não há propriamente pecado. Assim, o que é nascido de Deus não peca. Embora não possa dizer que não tenha pecado, certo é que atualmente ele não peca. Esta é, pois, a salvação pela fé, mesmo no mundo presente, salvação do pecado e das consequências do pecado expressas com frequência pela palavra justificação, a qual, tomada em sentido mais lato, implica na libertação da culpa e do castigo. Pela propiciação de Cristo, atualmente aplicada à alma do pecador, agora, crente em Jesus, e libertação do domínio do pecado, mediante o mesmo Senhor formado em seu coração. Assim, aquele que é justificado ou salvo pela fé é na verdade nascido de novo. Nasce outra vez do Espírito para uma nova vida, que está escondida com Cristo em Deus. Como um recém-nascido gradualmente recebe o leite racional, sem dolo da palavra, e cresce por ele, subindo de fé em fé, de graça em graça, até chegar, afinal, a homem perfeito, segundo a medida e estatura e plenitude de Cristo. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, por isso nós vamos estar parando por aqui no primeiro sermão de John Wesley, dando sequência num outro vídeo, para que não fique maçante e pesado para vocês ficarem só me ouvindo. Eu conto com vocês, conto com a sua disponibilidade em dar um like, em participar juntamente com perguntas, com questionamentos no vídeo e também podendo ali compartilhar e lembrando sempre de clicar no sininho para ser notificado dos novos vídeos que estaremos postando. Então, saudo-vos com a Shalom, com a paz de Deus e que possamos nos ver no próximo vídeo. Deus os abençoe. Amém.